Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Abramos a palavra do Senhor no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17 e o versículo de número 40. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17 e o versículo de número 40. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade a nós concedida. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Álvaro, pela vida do pastor Gerson, pela vida do pastor Eurípides, que nos abraçaram de uma forma especial, eu e a minha família, que estamos aqui para a glória do nome santo do Senhor Jesus, para servi-lo, adorá-lo e exaltá-lo, porque é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo 40, uma mensagem bem conhecida da igreja, e cremos que Deus tem algo a falar conosco. Quem achou, diz amém. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Senhor amado, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu me coloco, ó Deus, mais uma vez diante da sua presença e diante do seu altar. Usa-me conforme a sua vontade e venha valer-se, ó Deus, das minhas faculdades mentais, para que possa ser um instrumento para a tua igreja. É o que eu te peço, Senhor, fala comigo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode tomar o vosso assento, irmão, em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para essa palavra e vejo Davi tomando algumas pedras para se preparar para uma batalha, eu olho para a história da palavra do Senhor, para a Bíblia, e começamos a ver algumas situações que nos remetem a esse texto. Reza-se uma história que enquanto Deus estava criando o mundo, pede para o anjo Gabriel, com um saco de pedras, passear, sobrevoar algumas regiões. Porém, os rabinos rezam uma história que todas as pedras caíram nas regiões bíblicas. Por isso que quando nós pensamos em deserto na Bíblia Sagrada, precisamos lembrar que não é uma multidão de areia, e sim de pedras. E pedra para o judeu passa a ser algo muito especial. Eu olho para a palavra do Senhor e vemos no livro de Josué, no capítulo 4 e no versículo de número 21, gostaria que fossem acompanhando, nós vemos que o povo de Deus está para atravessar o Jordão, mas há uma ordem para eles, que enquanto eles estivessem atravessando esse Jordão, era necessário pegar as pedras e levá-las até o outro lado do Jordão. Porque algum dia, alguém iria perguntar, o que significam essas pedras? Eles passariam no Jordão, pegariam as pedras, colocariam do outro lado, edificariam um altar, e alguém perguntaria, lá na frente, o que significam essas pedras? E isso faz com que a história venha a ser repetida. Isso faz com que a história venha a ser contada e relatada. E alguém vai ter que voltar tempo atrás e vai dizer, um dia, Deus abriu o rio Jordão para o seu povo passar. Então, quando olhamos para as pedras na Bíblia, nós vamos ver por inúmeras vezes a pedra relacionada a um memorial. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo de número 28, o versículo 18, nós vamos olhar para um homem chamado Jacó, que no versículo 10 a Bíblia vai dizer que ele está partindo de Berseba, indo para Harã. Ele está tomando uma atitude na presença de Deus, e eu acho uma atitude muito nobre, porque a atitude de se locomover, de sair de um lugar para outro, e quando olhamos para a palavra Berseba, da ideia de poço de juramento, e está indo agora para Harã, onde é o princípio da caminhada, me chama a atenção. Nós olhamos para uma oração de virada de ano, onde muitas pessoas começam a orar,
a se colocar diante de Deus e começam a fazer juramentos. 2022 vou orar mais. 2022 vou ser aluno assíduo da escola bíblica dominical. Começamos a fazer juramentos naquela última oração do ano. Porém, no decorrer do ano, a gente vai vendo que não cumpriu nada. E eu louvo a Deus quando vejo Jacó tomando uma atitude, indo para Harã. E no decorrer do caminho, ele tem um encontro com o Senhor. Ele pega uma pedra, a mesma que ele havia colocado por travesseiro, e ali ele edifica um altar e coloca o nome daquela pedra de Betel, casa de Deus. Vemos Deus trabalhando, e sempre que Jacó passa por ali, era necessário ele lembrar do que Deus falou com ele. Tanto que um dia, o momento que ele acaba se esquecendo dessa promessa que ele havia feito com Deus, o Senhor fala: Jacó, já estou com saudades de quando você vinha a Betel. Se não me falha a memória, em Gênesis capítulo 36 ou 35. Olhamos para a palavra do Senhor e vamos ver por inúmeras vezes, também em Gênesis capítulo de número 29, a Bíblia falando de uma pedra que estava na boca de um poço. Irmão Fábio, pedra na boca de um poço é uma pedra simplesmente para que não caia nenhuma impureza e nenhum animal dentro do poço. Amém, eu entendo. Mas eu também entendo que ela também se forma um memorial. Porque o poço é algo que foi cavado. E o poço, ele gera águas vivas. Enquanto tem água, é um poço. Enquanto não tem água, simplesmente se torna uma cova. Tem a água comum e tem a água viva. A água comum é toda aquela água que é transportada através de um aqueduto. Mas a água viva para o judeu é aquela água que vem diretamente das mãos de Deus. Pode ser a nascente de um rio, água da chuva, ou a nascente de um poço. E aí nós começamos a entender muitas das vezes que algumas pessoas chegam e começam a dizer: eu estou no fim do poço. A minha vida está no fundo do poço. Mas no poço tem água, e a água que tem no poço é água viva. Logo eu posso dizer que eu estou no fundo do poço, porém, entretanto, contudo, eu estou nas mãos do meu Deus. E eu quero lhe dizer nessa noite, o Senhor te faz lembrar disso, que você continua nas mãos dEle. Você chegou aqui nessa noite para adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Ele conhece o teu problema, o teu dilema, a tua dificuldade, mas Ele te diz: continua nas minhas mãos, continuo cuidando da tua vida e continuo cuidando da tua história. Olhamos para a palavra do Senhor, uma pedra muito conhecida, em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Foi colocada o nome dela de Ebenezer, que significa a pedra de ajuda, e que nós costumeiramente falamos: até aqui nos ajudou o Senhor. Por inúmeras vezes vamos vendo na Bíblia Sagrada Deus trabalhando na memória do seu povo. E vemos Jeremias no capítulo de número 3, e no verso 21 das suas memórias, das suas lamentações, ele vai dizer: eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não sei como você chegou à casa do Senhor nessa noite, mas o Senhor nessa noite vai falar para você o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 5. Há tempo de espalhar pedras, fazer histórias, desenvolver a sua vida, o seu caminho. Mas há tempo de ajuntar pedras. Quando eu volto ajuntando as pedras, eu volto fazendo uma reflexão de tudo aquilo que eu já vivi. E posso dizer hoje, Ebenezer, porque até aqui Ele tem me sustentado. Olhamos, irmãos, para essa batalha do capítulo 17 e versículo 40 do primeiro livro do profeta Samuel. E olhamos para Davi, um jovem, amado do Senhor, segundo o coração de Deus, que tem uma história na presença de Deus. Ele era desprezado dentro de casa, e depois de 40 dias que os seus irmãos já estão na batalha contra os filisteus, o seu pai fala: filho, leva alguns mantimentos para os seus irmãos que estão nas batalhas. A Bíblia vai nos dizer
que em um determinado momento, agora o Davi vai para a batalha. Interessante é que a Bíblia vai relatar que de um lado do monte estavam os filisteus, do outro lado do monte estava o povo de Deus, e entre eles havia um vale. Porém, desde o primeiro dia até o 40º, 2 vezes ao dia, Golias se levantava para afrontar o povo de Deus. E indagava perguntando: ei, porventura tem algum homem, algum valente que possa me enfrentar? E a Bíblia vai nos dizer que o povo de Deus, capítulo 17, e o versículo de número 24, o povo de Deus ficavam fugindo diante dele e tremiam grandemente. Ou seja, durante 40 dias eles não fizeram nada. E o pior, algumas pessoas a gente pergunta: irmão, como é que estão as coisas? Irmão, eu estou numa guerra. Mas que tipo de guerra? Qual é o seu posicionamento no meio desta guerra? Pode estar há 40 dias numa guerra, mas continua de braços cruzados. O abençoado do Paulo vai falar para Timóteo que era para ele sofrer as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, não basta ser um soldado, é necessário ser bom. E eu vejo na Bíblia Sagrada 3 tipos de soldados que não agradam a Deus. O primeiro tipo de soldados são os famosos efraimitas, que não iam para as batalhas, mas depois das vitórias conquistadas, eles chegavam para o povo e diziam assim: por que não nos chamou? Contra Gideão, Gideão falou assim: era uma batalha muito fácil, não precisou ajudar vocês. Mas Jefité vai para a briga, vai para a luta, vai para a batalha. E agora há uma batalha entre Gileade e Efraim. Os efraimitas agora começam a perder a batalha e vão dizer para os gileaditas e dizem: nós somos igual a vocês, nós somos da tua turma, do teu povo. Aí Jefté, com uma sabedoria, diz para ele: então me digam Shibolete. E eles pronunciavam Sibolete. A primeira característica de um soldado que não agrada a Deus: ele não fala a mesma língua do seu líder. E eles morreram fio à espada nos vales do Jordão. Primeiro tipo de soldado é aquele que não vai para a batalha, mas quer troféu. Ele não vai para a oração, mas ele quer no churrasco de confraternização. Ele não entra na batalha, ele não se posiciona, mas ele quer se congratular. Ele quer se alegrar. Irmãos, nós precisamos se posicionar como verdadeiros soldados na presença do Senhor. Segundo tipo de soldado, para adiantar, é o tipo de soldado que vai para a batalha, mas na primeira oportunidade ele volta. Gideão convoca o povo, apresentam-se 32.000 soldados. Mas em 2 oportunidades que Gideão diz: ei, quem for medroso e covarde, volta embora, e quem não souber beber uma água como um soldado bebe, volta embora. Resumindo, ficaram só 300. Eu me posiciono como soldado, mas eu não sou um bom soldado. E o terceiro tipo de soldado que não agrada a Deus é aquele que vai, não volta, mas também não faz nada. É o Eliabe da vida, está ali, ó, de braço cruzado. Todas as manhãs e à tarde o gigante se levantava e colocava medo, eles ficavam com medo e ele não fazia nada. O gigante impunha medo, quase 3 metros de altura, e o abençoado do Eliabe, melhor dizendo, não faz nada. Aí Davi chega. Quando Davi está chegando, o gigante está se levantando. Aí Davi pergunta para o seu irmão mais velho, Eliabe: o que é que está acontecendo? O Eliabe diz: com quem você deixou as poucas ovelhas do seu pai? Eu sei que você veio só para ver a peleja. Em Ponta Grossa nós dizemos que é o sujo falando do mal lavado.
Ele não queria pelejar. Mas quando Davi está se disponibilizando à peleja, ele vai dizer: você só veio para ver a peleja? Aí Davi fala: não é por aí, rapaz. Ele não está afrontando simplesmente nós, o povo, ele está afrontando a Deus. Com quem eu preciso falar? Tem que falar com Saul. Vou lá agora. Ele vai até Saul, conversa com Saul, e Saul fica com o pé atrás, porque o menino era franzino, não tinha aparência de guerreiro. Aí ele fala: calma, rei, eu tenho uma história na presença de Deus, eu tenho bagagem na presença de Deus, calma. O rei fala: então tá bom, vai, mas pega a minha couraça, a minha armadura. Ele pega a roupa de guerra de Saul, quando vai se locomover, ele não consegue andar. Ele fala: rei, isso aqui não é para mim, deixa comigo. Aí, a gente entra no versículo 40. E tomou o seu cajado na mão. Cajado na mão do pastor é autoridade. E escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Irmão Fábio, o que é um seixo? É uma pedra arredondada que se encontra no fundo do rio. Ele sabe aonde encontrar. Por quê? Porque Davi não vivia na superfície. Davi estava acostumado a viver na profundidade com Deus. Tem gente que não quer nem molhar os pés nas águas. Tá bom já, pastor, isso aqui já tá bom. Mas olhando para Ezequiel 47, eu vejo Ezequiel recebendo uma ordem para caminhar. As águas fluíam, quando ele muda os passos, as águas davam pelos seus tornozelos. Ele anda 450 metros aproximadamente. Ele para, o anjo mede mais 1000 côvados e diz: venha. Quando ele muda os passos, as águas davam pelos joelhos. Depois mais 1000, ele muda os passos, as águas davam pelos lombos. Mede mais 1000, quando ele muda o passo, ele: opa! Essas águas são águas que eu preciso atravessar a nado. É tempo de mergulhar na presença de Deus. Só que acontece muito, época de verão, noticiário de segunda-feira: fulano de tal morreu em piscina, morreu em cachoeira, morreu em rio. Por quê? Não sabia a profundidade que tinha, mas queria mergulhar. E nós, como cristãos, precisamos ficar alerta. Por quê? É muito bom ver pessoas se convertendo e já se aprofundando, mas também é perigoso. Por quê? Eles não conhecem a profundidade ainda. É necessário começar a molhar os pés para andar com Deus. É necessário começar a molhar os joelhos, oração. É necessário estar com os lombos cingidos, preparados para o lance do imprevisto, para que quando chegar o momento do mergulho, eu, você, a igreja do Senhor, esteja preparada para contemplar o sobrenatural de Deus. Davi mergulha naquele rio, imagina, e pega 5 pedras. Jó vai dizer no seu livro, no capítulo 14, o verso 19, que as águas gastam as pedras. Davi pega 5 pedras, coloca elas no seu alforje. Alforje era uma bolsa de couro para levar alimentos. Ele pega o cajado e vai chegando para o campo de batalha. Eu imagino alguém perguntando para ele: Davi, o que você vai fazer? Vou enfrentar Golias e vou matá-lo. O quê? Você? Sim, eu. Em nome do Senhor eu vou vencê-lo. Mas cadê as tuas armas? Calma. Você não sabe, mas eu tenho uma história na presença de Deus. Eu imagino Davi pegando, colocando a mão no seu alforje, colocando as 5 pedras, uma do lado da outra, e dizendo: calma. Está vendo essa pedra aqui? Essa pedra me lembra algo. Lembra o que, Davi? O dia que eu fui escolhido por Deus dentro da minha casa. Eu lembro o dia que eu fui escolhido.
Eu estava pastoreando. De repente chega o profeta na casa de meu pai e apresentam-se Eliabe, Abinadab, Samá, Eliú, Radai, Ozem, Natanael. E nenhum dos filhos era um escolhido. A ponto que o profeta perguntou: acabaram-se os mancebos, Jessé? Ainda resta um. Manda chamar, porque enquanto ele não chegar, nós não se assentaremos à mesa. Davi tem um reflexo e vem na sua memória algo que muitas das vezes eu, você, a igreja do Senhor acabamos se esquecendo. Pensamos que chegamos aqui do nada e caímos de paraquedas. Não, foi o Senhor nosso Deus quem nos escolheu, foi Ele quem nos separou. Eu não sou melhor, você não é melhor, mas nós somos escolhidos de Deus, a ponto que Jesus um dia disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Eu quero te lembrar nessa noite, você é escolhido de Deus, e está aqui nessa noite para vencer gigantes, e eles cairão por terra, em nome de Jesus. Você, eu, nós somos escolhidos de Deus. A segunda pedra, eu imagino Davi lembrando: rapaz, isso aqui me lembra algo. O que, Davi? Isso aqui me lembra o dia que após a minha escolha, após ser escolhido por Deus, o profeta derrama sobre a minha cabeça o óleo. Eu lembro o dia que eu fui ungido por Deus, cheio de Deus. Além de escolhido por Ele, eu sou separado para Ele. Hoje nós tivemos uma escola bíblica abençoada com os obreiros. E uma das palavras era a separação, ser diferente. E quando eu falo disso, eu gosto de lembrar de uma situação. Quando a esposa vai fazer um bolo em casa, geralmente ela está preparando a massa e ela já diz: unta a forma para mim. Aí ela prepara a massa, a forma já está untada, coloca para assar, o bolo está pronto, vai cortar, ele sai sem ficar nada na forma. Por quê, irmão Fábio? Porque naquela forma havia uma película de óleo, de manteiga, de margarina, de azeite, como queiram. A massa estava na forma, mas não tinha contato com a forma. Ser ungido, separado é isso. Estamos nesse mundo, mas desse mundo nós não fazemos parte. Nós precisamos fazer a diferença. E Davi tinha isso no seu coração, que se tornava um memorial para ele. Isso trazia a esperança para Davi. Eu estou diante de um incircunciso, porém eu sou um ungido do Senhor. Aleluia. A terceira pedra, ele pega e diz para o seu companheiro: está vendo essa pedra? Essa me faz lembrar todas as vitórias que eu tive dentro da minha própria casa. Miqueias vai dizer, e também Mateus capítulo 10, vai dizer que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quantas vitórias que você já teve dentro da sua casa? Dentro do seu lar? No âmbito da sua família? Quantas? A quarta pedra, eu imagino Davi dizendo assim: está vendo essa quarta pedra? Ela me faz lembrar de todas as vitórias externas que Deus já me deu. Fala uma aí, Davi. Ih, rapaz, um dia eu estava pastoreando as ovelhas, e de repente apareceu um urso, e eu fui lá e matei o urso. De repente apareceu um leão, eu fui lá e matei o leão.
eu tenho história para contar. Davi está motivado. Davi está entusiasmado. Davi está entendendo que Deus está na vida dele. E eu imagino o rapaz perguntando: Davi, e essa quinta pedra, o que é? Calma. A quinta pedra, ela ainda vai se tornar um memorial. Como assim? Espera. Depois que eu usar ela para matar Golias, ela vai entrar no meu memorial, e sempre eu vou lembrar que quando o gigante se levantar, o meu Deus vai me dar vitória. Davi pega as pedras, coloca no alforje e vai em direção ao gigante. Quando o gigante percebe isso, ele vai perguntar a Davi no versículo 43: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Por que o gigante não fala assim: tu pensas que eu sou um cão para tu vires a mim com paus e com pedras? O gigante não sabe das pedras. O gigante não sabe da história de Davi. O gigante não sabe daquilo que faz Davi ter esperança para vencer aquela batalha. Ele pensa que Davi está vindo simplesmente com um pedaço de pau na mão. Mas não. Davi tem um memorial na sua vida, como eu e você tem. Como nós temos na presença do Senhor. Se eu perguntar para você e você começar a fazer uma retrospectiva, você já vai ver e vai contemplar quantas bênçãos, quantas vitórias, quantos livramentos, quantas curas, quantas libertações, quantas vitórias que Deus já lhe entregou. Davi vai. Davi pega uma pedra, prepara a sua funda e começa. E lança. E isso o Senhor me faz lembrar, para falar para os irmãos, que não importa se nós temos uma boa pontaria, igual os benjamitas tinham em Juízes 20:16, que acertavam uma pedra em um fio de cabelo. O Senhor está dizendo que nessa situação não importa a pontaria. O Senhor está dizendo: nessa situação importa a tua atitude diante do gigante. E Ele está dizendo: ei, lança a pedra, porque eu, o Senhor, me responsabilizo pelos resultados na tua vida. Toma uma atitude, se posiciona e lança a pedra, porque pelos resultados eu vou me responsabilizar. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, no capítulo de número 17 ainda, versículo de número 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Automaticamente, se eu levo uma pancada na fonte, na testa, eu caio para frente ou para trás? Por que ele cai para frente? Deus está dizendo: lança a pedra, que eu dou um tapinha nas costas do gigante. Porque não é uma pedrinha desse tamanho que vai matar o gigante. O que mata o gigante é o nosso Deus dizendo: lança a pedra que eu me responsabilizo pelos resultados. A ponto que o gigante cai com o rosto em terra. E aí acontece o quê? Davi vem, pega a espada do gigante, corta a cabeça dele, pega a cabeça dele, imagina ele dizendo assim: era desse gigante que vocês estavam com medo há 40 dias?
É desse gigante que vocês estavam com medo há 40 dias. Os gigantes se levantam, mas eles se levantam para cair. O problema é que alguns gigantes começam a impor tanto medo na vida dos crentes, que alguns crentes ficam sem reação, não sabem o que fazer, não esboçam reação. O gigante começa a predominar, o gigante começa a ganhar espaço, o tempo vai passando, os crentes vão minguando. Tem pessoas vendo famílias sendo destruídas e não reagem. Tem pais vendo filhos indo para as drogas, indo fazer tantas coisas erradas e não reagem. Por quê? Porque o gigante está prevalecendo a ponto de colocar um medo na vida de crentes, na vida de servos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor está falando para mim e para você: ei, filho, olha para a tua história. Você não chegou aqui hoje à toa. Você chegou aqui porque grandes coisas eu já fiz na tua vida, diz o Senhor. E não vai ser esse gigante que vai acabar com a tua história. Não vai ser esse gigante que vai destruir a tua família. Não vai ser esse gigante que vai destruir os teus planos, os teus sonhos e os teus projetos. É tempo de se posicionar, irmãos. Aleluia. Os 5 memoriais de Davi. Ele lembra que é escolhido. Ele lembra que é ungido. Ele lembra de todas as batalhas internas, ele lembra de todas as batalhas externas, e ele lembra e vai lembrar para o resto da vida, que um gigante que se levantou contra ele, caiu por terra em nome do Senhor nosso Deus. E para finalizar, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, e versículo 9. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 21 e versículo 9. É outro texto, é outra pregação. Mas Davi está indo para o culto. Nesse culto ele quer comer pão consagrado, o pão da mesa da proposição. Ele pede ao sacerdote para que o sacerdote consulte a Deus em favor da vida dele. E terceiro, Davi fala para o sacerdote: sacerdote, o senhor tem alguma arma por aí? Aí o sacerdote fala: espera, eu vou dar uma olhada. Ele vai procurar. E ele acha. Qual espada? Qual espada? A mesma que ele matou Golias. Está vendo a importância de um culto? Eu venho para se alimentar daquilo que é sagrado. Eu venho para buscar a direção de Deus para a minha vida, para a minha família. E o nosso Deus faz algo. Ele faz a gente lembrar de todas as vitórias que nós já conquistamos. Talvez hoje você chegou à casa do Senhor sem fé e sem esperança por uma situação que no passado você já venceu. Mas hoje você não se encontra com força, com ânimo e com entusiasmo para vencê-la. Mas nessa noite o Senhor nos faz lembrar: eu já te dei vitórias parecidas, eu já abri portas que você não imaginaria que eu abrisse, eu já entrei com providências que deixei você de boca aberta, eu já fiz grandes maravilhas na tua vida, e não vai ser agora que eu vou te abandonar. Se coloca em pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão Fábio, eu cheguei aqui cabisbaixo, só que eu não tenho nenhuma pedra para me olhar. Mateus capítulo 16 e versículo 18. Irmão Fábio, eu não tenho histórias ainda. Calma. Um dia Jesus falou para Pedro: Pedro,
Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode perguntar, irmão Fábio, essa pedra é Pedro? Não! O nosso Deus jamais edificaria a sua igreja sobre uma pedrinha. O nosso Deus vai edificar a sua igreja sobre uma rocha. Essa rocha, o nome dela é Jesus Cristo. Irmão Fábio, eu não tenho mais fé, não tenho mais esperança. Olha para essa rocha, olha para essa pedra de esquina, essa pedra angular. É um momento memorial. Quando eu olho para essa pedra, eu vejo ele vencendo a cruz. Quando eu olho para essa pedra, eu vejo ele ressuscitando ao terceiro dia, e me dá ânimo para vencer. Ele disse: ei, eu venci, e vocês também vão vencer. Então somente olhem para esta pedra. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Aleluia. Já estou encerrando. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Coloca na tela para mim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quando eu e você olhamos para Jesus, não tem embaraço, não tem pecado, não tem gigante que nos derrube, porque nós somos renovados, fortalecidos e revestidos. Olhe para a cruz nessa noite, olhe para Jesus nessa noite. Ele está dizendo: eu vou te dar a vitória, filho. Aleluia. Curva a tua cabeça. Quero orar por você. Irmão Fábio, eu preciso vencer o gigante, não sei como. Sai do teu lugar, vem à frente. Eu quero orar por você. Esse gigante que tem prevalecido há anos, há tempos, ele vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Vai ter mais uma pedrinha no teu memorial, e você vai dizer: o gigante caiu por terra no dia 15 de maio de 2022. Ele caiu por terra. Irmão Fábio, eu estava tão desanimado, desacreditado, sem fé, sem esperança e sem ânimo, mas hoje Deus falou comigo e o gigante vai cair por terra. Se Deus falou contigo, sai do teu lugar. Eu creio nessa noite que gigantes já estão caindo por terra. Deus estará renovando a sua fé, Deus estará renovando a sua força, entrando com as providências, porque Ele é santo e Ele é fiel. Aleluia. Santo Deus, nessa noite gostaria de saber: tem alguém para se reconciliar com Jesus? Irmão Fábio, eu acabei me afastando. O gigante se levantou de uma forma tão brusca que eu acabei me afastando. Mas hoje o Senhor está dizendo: venha. Tem alguém nessa noite? Levantar uma das suas mãos e dizer: eu preciso me reconciliar com Cristo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos estar orando pela irmã, pelo Deiso, e crendo que Deus vai estar abençoando. Você que crê que nessa noite gigantes cairão por terra, eu creio que a sua fé está sendo renovada nessa noite pelo poder da palavra de Deus. Pai querido, eterno e soberano Pai, é pelo poder do Teu santo e bendito nome, ó Deus, que eu apresento em Tuas mãos a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos, e te peço que o Senhor venha tocando do alto da cabeça até a planta dos pés,
renovando a fé, renovando a força, renovando o ânimo, pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra. Os teus filhos têm uma história, os teus filhos têm uma história na tua presença, papai, e eu te peço que nessa noite venha o Senhor, renovando a força, renovando o ânimo, renovando a motivação, o entusiasmo, pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra. Eu repreendo todos os gigantes que têm se levantado, eu repreendo tudo aquilo que tem se levantado para tentar impedir, entristecer os teus filhos, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção e a vitória, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.